Nossa heroína encontra-se perdida na floresta de seu próprio inconsciente. Ela precisa escolher que caminho trilhar. Ela parece viver um dilema amilético. Ter a pacata vida das mulheres de sua família, ou viver selvagemente livre como seu amigo lobo. Vamos, lobo! Au! Bem-vindos ao Reinações de Danizinha! Antes de começarmos, clique em curtir. Se inscreva no nosso canal, é completamente gratuito. Assim eu fico rica e você mais culto. Toque o sino da notificação e seja notificado a cada novo episódio da série. Eu sou Daniele, a Danizinha, a sua anfitriã. E convido você a pegar o seu snorkel, o seu pé de pato e o seu passaporte para essa aventura de mergulhar comigo no reino das águas claras do saber. O nosso Reinações de hoje já vai começar. Paris, Ville Lumière. A nossa reinação, a nossa travessura de hoje tem como cenário La Ville Lumière, ou como se diz em português, a cidade luz. Estamos falando da maravilhosa Paris. E você deve estar se perguntando o porquê dessa antonomasia. Sim, eu disse antonomasia. Interrompemos a nossa programação para a apresentação do momento gramatical. Antonomasia é uma figura de linguagem onde o nome próprio é substituído por uma alcunha que o caracterize. Um exemplo clássico é Paris, Vila Lumière, Louis XIV, o Rei Sol e tantos outros exemplos mais. Que Paris é chamado Cidade Luz. Vamos à explicação feliz. Bonjour, Majesté. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Madame. França, século XVII. A antiga residência de caça dos reis acaba de se transformar com a participação de grandes artistas e arquitetos como Le Vau, Le Nôtre e Lebrun no Château de Versailles, um dos mais suntuosos e magníficos castelos da Europa. A corte, com toda a pompa e brilho do Rei Sol, Le Roi Soleil, Louis XIV, se transfere definitivamente para os subúrbios de Paris. Versailles é agora o centro do antigo regime. Paris, abandonada pelo monarca, se encontra agora mais envolta na criminalidade. A noite revela o lado mais obscuro da Paris do século XVII. Malfeitores de todos os tipos, assassinos, ladrões, exploradores de mulheres, todos eles vêm à luz com o anoitecer. As pessoas não se sentem seguras nem mesmo em suas casas. Sem iluminação, o trabalho da polícia é cada vez mais difícil. Sem contar a famosa Cour des Miracles,
La Cour des Miracles é exatamente o ambiente mais lúgubre que representa toda essa violência e criminalidade de Paris. Se à luz do sol, o ambiente é simplesmente povoado pela imundície, pela sujeira que se acumula na cidade, com seus pedintes, esmoleres e aleijados de todos os tipos. Ao cair da noite, esses seres se transformam como por magia, como por milagre, em pessoas saudáveis. Saudáveis, se podemos dizer assim, como ratos que saem de suas covas para as ruas, como malfeitores a roubar, a violar, a usar de todas as sujas práticas para determinar o que é certo e o que é errado no reino do crime. Estamos falando da rua mais perigosa, da zona mais perigosa da Paris do século XVII. Sem iluminação, os becos sombrios ganham vida, ganham destaque. E a violência é a única coisa que parece ser maior do que a grandiosidade da cidade. O descontentamento popular chega até Versalhes e Luís XIV resolve tomar uma decisão. Para restabelecer a ordem e por fim segurança que toma conta das ruas de Paris ao anoitecer, o rei convoca Colbert, seu principal ministro, e lança um edito, criando em 1667 o cargo de tenente-geral da polícia de Paris, ocupado por Nicolas de la Reynie. Por fim, a criminalidade não era uma tarefa das mais fáceis, mas Nicolas de la Reynie era um homem astuto e teve uma brilhante ideia. Se a noite era a principal companhia dos malfeitores, se esses se valiam das sombras para fazer os seus maus atos, então, por que não levar luz onde antes só havia trevas? E assim foi feito. Cada morador da cidade deveria acender lanternas em suas janelas para facilitar o trabalho da polícia. Cada beco, cada viela sombria de Paris passou a ser iluminada por tochas e lanternas. A ideia foi tão boa, mas tão boa, que Nicolas de la Reynie decidiu instituir uma taxa, a chamada taxa de lamas e lanternas, ou seja, os impostos. Eu sei, o povo sempre tem que pagar alguma taxa, sempre tem que resolver tudo. E assim foi feito, ou simplesmente Fiat Lux, e que se faça a luz. E a luz foi levada para Paris. E do mesmo jeito que a taxa das lamas acabava com o lixo, as ruas de Paris também foram varridas. De modo truculento, Nicolas de la Reynie combateu a criminalidade, levando luz onde antes havia somente escuridão. Se pode dizer que com as suas lanternas espalhadas por toda a cidade e com a sua taxa, se teve início ao que nós poderíamos chamar de primeiro processo de iluminação pública da Europa. Depois de la Reynie, vieram outros desenvolvimentos. Anos mais tarde, no século XVIII, a lamparina a óleo iniciada por Filipe V para proteger o seu châtelet seria substituída por um novo tipo de iluminação, a lamparina a óleo, e essa pela lamparina a gás, até chegarmos ao moderno LED, conferindo a Paris definitivamente a reputação de cidade das luzes. O fato é que toda a Europa se curvava para essa Paris que brilhava ainda mais cintilante ao anoitecer. A propósito, você sabia que Paris nem sempre teve esse nome? Mas isso é tema para um outro Reinações. Agora não se desligue e continue com o nosso Reinações no famoso cantinho da pronunciação.
E hoje a nossa palavra-chave é a palavra ville. Vamos lá? Nos acompanhe. Então, vamos pronunciar ville, ville. E assim como ville, todas as palavras derivadas de ville, como village, village. Você não vai dizer via nem viage. Você vai dizer village, village, ville. Porque a origem dessas palavras é latina, ou seja, são todas derivadas da palavra latina vila, como em português, vila. Assim sendo, tanto a palavra vila como seus derivados, eles seguem esta mesma regra, onde o ILL vai ser pronunciado como era antigamente no latim, antes da língua passar pelo seu processo evolutivo. O mesmo vai acontecer com a palavra mil, mil, com numeral, 1000. Em vez de você dizer mia, você vai dizer mil, mil. Outra coisa também que vai acontecer com o adjetivo tranquille, tranquille. Você não vai dizer tranquille, mas tranquille, porque todas as três palavras são palavras de origem latina. Do mesmo modo que mille, tranquille e ville, os derivados das três palavras vão seguir a mesma regra. Tem mais alguma palavrinha que passe por isso? Bem, algumas cidades são pronunciadas desse modo, como a própria cidade de Lille. Você não vai dizer Lille, mas Lille. Devido todo o processo pelo qual o latim ele se introduziu nessas regiões. É uma questão de pronúncia até mesmo local. Mas, de um modo geral, nós sabemos que o ILL ele passou por um processo de aperfeiçoamento, que eu diria que foi um processo de popularização da língua. A língua deixou de ser aquela coisa erudita e passou a ser uma coisa mais vulgar, no sentido da palavra popular, e assim sendo, esse ILL, ele passou a ter um som de I, que nós vamos ver nas próximas palavras. Siga comigo. Som de I. Atenção à boquinha. Então, o I, dois L's, ou seja, ILL, ele vai ter aquele famoso sonzinho de vários Is para terminar naquele Ezinho, com boquinha de ovo quase, né? Aquele Ezinho que morre, aquele Ezinho quase que mudo, mas que fica quase que uma A, né? Você não vai dizer fia diretamente, fia, não é fia do verbo fiar. Você vai dizer fia, fia, ou rapidamente fia, fio, uma jovem, uma garota, certo? Então, fia, não é fila, não é fia, é fia, diferente do ville, porque aqui teve uma evolução, que eu diria que foi uma involução da língua, de tanto que as pessoas falavam de modo errado, o errado acabou virando o certo. E em vez de você dizer filha ou o filha no latim, você acabou ficando com o filha, filha. Fácil, não? Repitam comigo. La coquille, la coquille. É como se o ILL ele tivesse um som de I, terminasse no E final e fica E. Então, la coquille, la coquille. Ou se você quiser fazer mais prorrogado, coquille,
coquille, que é uma concha. La coquille, a concha que é o símbolo de Santiago, ou Saint-Jacques, como se diz em francês, Saint-Jacques. É noite alta e nós vamos terminar o nosso Reinações de Danizinha hoje com essa belíssima imagem de Paris, a cidade luz, ou como dizem os franceses, la ville lumière. Bonne nuit a tous, boa noite a todos e nos vemos no próximo Reinações de Danizinha. Não deixe de se inscrever, de curtir e de tocar o sininho. Au revoir! Até a próxima!